o assunto agora é o Flamengo. Hoje tem Flamengo e Boa Vista. É o primeiro jogo do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. E claro, Breiler, professor e amigos do Futebol 360, muita expectativa em relação a essa estreia do Paulo Souza, trabalhando, pré-temporada. E o torcedor do Flamengo, será que vai acabar o fantasma do Jorge Jesus? Temos a escalação? Escalação rubro-negra. Para a gente colocar na tela do Futebol 360. Será que vai acabar esse fantasma do Jorge Jesus? Vamos lá. É o Flamengo com Hugo no gol. 3 zagueiros, hein? Gustavo Henrique, Davi Luiz e o Felipe Luiz, lateral zagueiro. Mateuzinho, Arão, Andrés Pereira e René. E aí temos Diego ou Vitinho, Pedro ou Gabigol e Bruno Henrique. E o Gabigol aparece aí, obviamente, porque ontem ele nem entrou, né? Pela seleção brasileira. Jogo em BH, viagem curta. Será que o Pedro não vai matar aquela vontade de ser titular nesse primeiro jogo do Paulo Souza? O que dá para esperar? O que você está imaginando, Breler? Desse novo Flamengo, acho que dá para dizer assim, né? Apesar do elenco ser praticamente o mesmo, vai ser um novo Flamengo? Sem o Everton Ribeiro também. Jogou pouco ontem, pode ser que pinte aí como uma alternativa para o segundo tempo, mas é um Flamengo que o torcedor espera. Acho que a primeira expectativa é enxergar um time mais organizado. Se o torcedor ali, óbvio que num primeiro momento não vai ser um Flamengo super envolvente, é provavelmente dominante, porque é muito melhor que todos os adversários do Campeonato Carioca, incluindo os grandes, Fluminense, Vasco, Botafogo, mas pode ser que demore um tempo também para os jogadores retomarem a forma física ideal e é preciso ter calma também com a intensidade do time. Mas num primeiro momento, eu também espero ver um time mais organizado, um time com uma ideia mais bem definida de jogo, porque no ano passado o Flamengo termina 2021 com a sensação de casa desarrumada. Quando você olha ali, tá uma bagunça, não consegue achar roupa no guarda-roupa, não sabe onde estão as panelas na cozinha. Então, o torcedor do Flamengo, o torcedor rubro-negro, tinha essa impressão e acredito que o Paulo Souza certamente deve ter detectado também, em conversas com jogadores, sentindo pelos movimentos, a movimentação no treino, que há muitas coisas a corrigir em termos de posicionamento, de postura, em termos de posicionamento, de tática. Então, nesse aspecto, a minha primeira expectativa no Flamengo é ter um time muito mais organizado do que era o Flamengo do Renato. E essa é até, eu diria que até uma obrigação do Paulo Souza. Ele chega para arrumar a casa, para, primeiro, fazer essa faxina, a limpa ali de jogadores do elenco, ver com quem que ele vai contar. No próprio departamento de futebol houve reformulações, nova comissão técnica, novos processos de trabalho, para aí sim, depois dessa faxina, depois dessa primeira limpeza, começar a colocar as coisas no seu devido lugar. E eu imagino que diante do Boa Vista, por mais que seja o primeiro teste, por mais que os jogadores ainda não estejam com a intensidade ideal, já vai ser um Flamengo mais arrumadinho e com uma cara, um estilo definido de jogar. Pois é, o torcedor quer ver um Flamengo mais organizado, mais arrumadinho, como disse o Breler, professor. Mas eu tenho certeza que o torcedor ele quer ver o Marinho em campo. A gente colocou um provável Flamengo, uma provável escalação ali, sem o Marinho. Se o Marinho não começar como titular, e aí eu que estou imaginando isso, se o Flamengo estiver jogando mal, vai ser uma gritaria pedindo o Marinho. Se o Flamengo estiver jogando bem e ganhando, a torcida também vai pedir o Marinho. Mais do que o Pedro, hein? Se começar, por exemplo, o Gabigol de titular, o Pedro já está lá há muito tempo, a torcida conhece o Pedro e quer ver o Pedro também. Mas o Marinho, eu posso estar errado, mas eu estou imaginando, vai estar uma expectativa muito grande pelo carisma dele, pelo que o torcedor do Flamengo espera do Marinho com essa camisa. Já vai ter gente no ouvido do Paulo Souza hoje pedindo Marinho, não vai ter não, professor? Caso ele não entre como titular, né? Com certeza. Já estou até ouvindo o coro. Marinho! Marinho! Agora, do ponto de vista, Abel e Breler, do ponto de vista da estrutura do time, você pedir Marinho hoje, como pedia Michael antigamente, não muda muito. Eu acho que o grande desafio de quem quer exorcizar o fantasma do JJ é não perder aquele viço na frente, que é importante. O time era viçoso na frente, isso no começo do Renato Gaúcho.
O Flamengo recuperou. Mas o Flamengo jamais teve o equilíbrio que teve no tempo do Jesus. Aquela pressão na frente, né, que revertia em ofensividade, mas na verdade era uma maneira de acuar o adversário. Isso até do ponto de vista do funcionamento da função dos jogadores, da recomposição, sem perder a ofensividade. Isso sim o Flamengo nunca mais teve. E o Paulo Souza sabe que esse é o grande desafio dele. Olhando esse time assim, de cara, a única novidade é essa questão do zagueiro lateral esquerdo double face, que os times no Brasil, aqueles que têm condição, Palmeiras, Flamengo, estão fazendo isso. E na minha concepção, com muita inteligência. Nem sempre 3 zagueiros significam um esquema defensivo. Se esses 3 zagueiros te pagarem lá na frente, eu gosto. 3 zagueiros é vida, como diria meu amigo Arnaldo Ribeiro, mas também você precisa trabalhar bem isso. Acho que vai muito dos resultados que conseguir, né? Isso a médio e longo prazo. Uma certeza eu tenho, não é num jogo contra o Boa Vista que o fantasma do Jesus vai ser exorcizado, mas pode ser um começo. Abel, e hoje, o Celso tocou num ponto, né, sobre os 3 zagueiros, está ficando obsoleta a definição de sistema tático. E você falar, não, o time joga no 3-4-3, no 3-5-2, porque time que só tem uma formação tática está fadado ao fracasso. Hoje, durante as partidas, as equipes, os treinadores são exigidos o tempo inteiro a mudar constantemente, a reagir de acordo com o posicionamento do adversário. E eu imagino que o Paulo Souza vai trazer para o Flamengo algo parecido com o que o Abel faz no Palmeiras, que é muitas opções, um time que pode surpreender o adversário, não só na escalação, como o Abel fez na final da Libertadores, mas durante a partida, mudando uma peça de lugar, fazendo com que um jogador, o mesmo jogador, execute uma movimentação diferente e isso, de alguma maneira, desarranja a marcação adversária. Então, o Paulo Souza chega com essa expectativa e também com uma metodologia que vai fazer com que o Flamengo não só não tenha uma formação rígida, definida, que ele tenha mutações durante as partidas, mas também com que ele não tenha um time titular que o torcedor olha e fala, não, aquele ali é o time principal. Esse time vai mudar bastante, eu imagino, pela ideia, pela filosofia do Paulo Souza, que a gente vai ver um Flamengo utilizando mais jogadores do banco e até mesmo mudando mais as formações iniciais, principalmente no Campeonato Carioca. Isso deve acontecer constantemente e é interessante para a gente observar também o repertório do treinador, o quanto ele pode fazer com que esse time seja surpreendente. E o Flamengo tem jogadores para ter mais de um time, né? Se é que a gente pode dizer assim, um time hoje não pode se restringir a só uma formação titular. Dentro de tudo isso que você disse... E tem que aproveitar enquanto tem, né, Breile e Abel? É isso. Porque depois começa a convocação, data FIFA, contusão de meio de temporada, e aí o Flamengo passa a ter que trabalhar com o seu excedente. E dentro de tudo isso que vocês disseram, né? Um Flamengo mais organizado, variações de sistema, variações táticas, etc. Talvez pressionando mais, como fazia, pressionando mais a saída de bola, uma pressão, marcação alta, tal. O principal desafio, o maior desafio, o objetivo é acertar o sistema defensivo, a parte defensiva. Porque fazer gols, criar oportunidades, eu acredito que o Flamengo vai continuar fazendo, e ele continua fazendo, com o Rogério, com o Renato. É acertar lá atrás? Até porque, por exemplo, o professor citou, né, professor? Vou tocar a bola para você. Quando você pressiona lá na frente e acua o adversário, foi o verbo até que você usou, você é muito menos atacado. É o que acontecia com o Flamengo de Jesus, de Jorge Jesus. É isso. Muito do sucesso era aí. Mas eu tenho um pouco de medo. Organização não significa ser conservador, não significa desperdiçar o potencial ofensivo que esse time tem. E eu acho que esse é o receio que o rubro-negro tem também, né? De repente dá uma guinada. Sabe o anti-Renato Gaúcho? Se o Renato era aquele vamos pra frente, de repente chegar um técnico, eu acho que, parafraseando o Che Guevara aí, ai que endurecer, pero sem perder a ternura. Esse time aí tem coisas muito legais do meio pra frente que não podem ser perdidas em nome da recomposição, né, Abel? Não tô pedindo para todo mundo virar secretário de lateral. Eu estou pedindo para fazer isso em nome da ofensividade, que era o diferencial do time de Jesus.
que nunca mais conseguiu ser repetido, inclusive do ponto de vista físico. Esses jogadores nunca mais deram essa resposta física, nem mesmo na mão do Jesus. Vamos lembrar que o Jesus que sai campeão carioca já é com uma campanha naquele começo de ano em que pairavam dúvidas, né? Esse equilíbrio precisa ser alcançado, mas sem rifar o que esse time tem de melhor, que sem dúvida é a ofensividade. Eu gostei dessa citação do professor, citação filosófica ao Tchê, que vou pegar mais uma dele também, porque o torcedor do Flamengo hoje, o mínimo que se espera de um treinador é hasta la vitória sempre, né? O time que só joga para ganhar, um time que sempre joga para frente. E o Paulo Souza já sabe disso. A questão é, antes de arrumar a zaga, a prioridade tem que ser arrumar a recomposição. A recomposição do Flamengo com o Renato Gaúcho era um desastre. Era um time que, quando precisava se defender, atacava e precisava se defender do contra-ataque, era uma bagunça completa. A gente via o Arão correndo para trás, desesperado para tentar cobrir lateral, muitos buracos, distância do meio-campo para o ataque, distância do meio para a defesa. Então, essa organização da recomposição é primordial para o Flamengo não só atacar bem, mas atacar com confiança. Os jogadores do Flamengo sabiam que no momento defensivo, quando eles estavam lá na frente, seria um Deus nos acuda. Então, nesse aspecto, o Paulo Souza vai precisar trabalhar como organizar esse time no momento em que o Flamengo perder a bola. Se vai ser a pressão imediata, como vão se comportar as linhas lá de trás, se o Flamengo vai avançar novamente com a linha de defesa. Então, muitos torcedores pensam, o Flamengo tem problema defensivo e é a zaga. Não, o problema do Flamengo começa lá na frente, quando essa recomposição é mal feita. Então, não é uma questão, o Bruno Henrique deixou de marcar lateral, o Gabigol perdeu intensidade, o Everton Ribeiro não está fazendo o corredor. Não, é uma questão que a partir do momento que o time está desorganizado, o jogador precisa correr mais, ele corre errado, e isso estava acontecendo com o Flamengo. E para o Paulo Souza, o grande desafio é esse, fazer um time que consiga continuar atacando, mas tem essa organização na hora que perder a bola e precisar dar um passo atrás.